Olá, aqui é o André Branco e tenho o prazer de vos dar as boas-vindas ao canal Peça de Rádio. Apresento-vos uma nova história. Desejo-vos uma excelente visualização. Filipa não gostava das segundas-feiras. Acordar cedo, depois do fim de semana, era especialmente difícil. No entanto, as suas tarefas não se anulavam. Primeiro, lavar-se, preparar o pequeno almoço para toda a boa família. Acordar o filho pequeno, para só depois conseguir clarear os pensamentos, comendo a papa de sêmola. Depois disso, tinha de arranjar e levar o Afonso, de 10 anos, para a escola, e apressar-se para o trabalho. Filipa sentou-se na cama e cochilou alguns minutos, tentando pôr as ideias em ordem. Quando o ar frio começou a fazer cócegas desagradáveis nos tornozelos, a mulher atirou o cobertor para o lado e, finalmente, levantou-se. Tinha de começar o dia. Começar mais um dia. Igual. Comum. Um dia de semana parecido com uma fila interminável de outros dias banais, com o percurso habitual, quase automático. Casa de banho, cozinha, quarto do filho. E, de novo, o ciclo. Depois, fora de casa. Escola, trabalho, pausa para almoço, mais trabalho, paragem de autocarro e, de novo, o apartamento frio na outra ponta da cidade. E assim, dia após dia, ano após ano. Mas Filipa nunca se permitiu queixar da vida. Sempre se alegrava com o que tinha. Sim, a sua família não era perfeita, talvez a sua vida até fosse aborrecida, mas Filipa estava grata a Deus por ter tudo isso. Quando finalmente todos os afazeres matinais estavam concluídos, Filipa saiu para a rua, de mão dada com o filho pequeno. Com a mão livre, segurava um guarda-chuva preto simples sobre ele. Era início do outono, uma chuva fina e fria caía. O céu estava cinzento, coberto por um denso nevoeiro de nuvens cumuladas. Uma manhã tão sombria não melhorava o humor. Encolhendo-se do frio matinal, Filipa deixou o filho no portão da escola e apressou-se para a saída de paragem do autocarro. Por causa do frio persistente na região, ela precisava de um bom casaco de penas quente, leve e não volumoso. Filipa era uma mulher um pouco cheinha, por isso, com os casacos comuns, parecia-se com um urso redondo. Era por isso que, há muito tempo, ela sonhava com um casaco mais fino, mas tão quente quanto o sol da sua chefe. No entanto, faltava-lhe dinheiro. Filipa gastava tudo nas necessidades da família e não conseguia poupar. Ora a mochila do Afonso rasgava e não dava para coser. Ora ele crescia e as calças já não serviam. Tinha de pagar impostos e muitas outras coisas. E era sempre assim. Nada mudava. Dia após dia, no trabalho, esperava o mesmo coletivo feminino. Trabalhava ali há quase 10 anos e já sabia de cor o que aconteceria ali durante o dia. 8 horas de trabalho, ao computador, no mesmo lugar, interrompendo apenas uma vez para uns minutos de pausa para almoço e, ocasionalmente, para um chá de improviso. Voltando a sentar-se na sua cadeira, Filipa mergulhou nos relatórios de contabilidade e nas correções, como se entrasse numa outra realidade, onde existia apenas ela e o trabalho interminável e monótono. Ops! Apareceu um erro no relatório. Precisava encontrá-lo, senão a chefe cortaria o prêmio. Filipa contava muito com ele, pois o Afonso precisava de um telemóvel novo e o marido, o Diogo, de um sobretudo de outono. De repente, o telefone do trabalho tocou com um som irritante. Filipa hesitou em atender o número desconhecido, mas atendeu por curiosidade. Uma voz masculina desconhecida perguntou pelo seu apelido e convidou-a para um cartório notarial para a leitura de um testamento. Filipa não percebeu logo do que o homem estava a falar. Que testamento? Será que alguém tinha morrido? Mas quem poderia ser? Alguém morreu? Perguntou Filipa, e o seu coração gelou de medo.
Imediatamente, os rostos do filho, do marido e da mãe passaram embaçados diante dos seus olhos. Sim, ontem morreu o senhor Ilídio Vasconcelos, respondeu a voz masculina no telefone. Filipa não se lembrava de nenhuma pessoa conhecida com esse nome. No entanto, ela anotou para ter a certeza de não o esquecer. Agora, os seus pensamentos estavam ocupados com aquele testamento incompreensível. O que lhe deixaria aquela pessoa, que ela nem sequer conhecia? Provavelmente alguma coisa insignificante. Ela já não conseguia trabalhar. As ideias não se queriam concentrar na tarefa, por mais que tentasse recuperar o controlo após um telefonema tão inesperado. Filipa pediu autorização à chefe para sair e correu logo para o notário. O que ouviu dele chocou-a completamente. O notário, com indiferença, anunciou que, segundo o testamento, ela era agora a proprietária do apartamento inteiro daquele homem. Filipa não podia acreditar que uma propriedade tão grande lhe fosse parar às mãos, assim, sem mais, ainda por cima de um completo desconhecido. No entanto, o notário avisou-a de que, juntamente com a herança, ela também poderia receber dívidas, mas ele não sabia de nada sobre dívidas. Isso deixou Filipa muito tensa. Toda aquela situação estranha lembrava-lhe o enredo de alguma série de televisão. Era demasiado incomum em contraste com a sua vida normal e rotineira. Portanto, não se apresse, ainda tem tempo. Vai descobrir tudo, explicou o notário a Filipa. Filipa, ainda sem acreditar no que estava a acontecer, saiu para a rua. Tirou logo o telemóvel da mala e ligou para a mãe. Ela atendeu rapidamente e também refletiu sobre as palavras da filha. Espera, não temos nenhum parente com esse nome. Talvez seja alguém do lado do teu pai, respondeu ela finalmente. O pai de Filipa tinha se divorciado da mãe há muito tempo e falecera de ataque cardíaco há alguns anos. A mulher sabia pouco sobre ele, e menos ainda sobre os seus parentes. A mãe prometeu a Filipa que investigaria e a informaria. A filha concordou e entrou num café, à espera da segunda chamada da mãe. Não conseguia ficar quieta com a expectativa. Pensem só. Será que vou receber um apartamento inteiro por herança? E ainda por cima de um parente do lado do pai? A mãe voltou a ligar a Filipa meia hora depois. Investiguei. O teu tio Ilídio, primo do teu pai, faleceu recentemente. Foi ele quem te deixou o apartamento. Mas por que razão, não sei, informou ela. Mãe, mas o notário também disse que se eu aceitar o apartamento, talvez haja dívidas, e elas também me passam para mim. Pode tentar descobrir se ele tinha alguma coisa? Perguntou Filipa, preocupada. Nem sei. Duvido, respondeu a mãe ao telefone. Filha, aceita o apartamento. É quase no centro da cidade. Nunca sonharíamos com uma coisa dessas. Filipa seguiu o conselho da mãe e voltou ao notário para assinar todos os documentos. Depois de resolver o assunto importante, ela caminhou pela rua da cidade, apressando o passo no passeio. A sua alma estava em festa. Ela própria não conseguia acreditar em tal milagre. No entanto, a mulher subitamente abrandou o passo, olhando com cautela para os lados. Sim, aquele acontecimento era realmente um milagre, mas esses presentes não acontecem sem um sé. Deve haver alguma armadilha. Filipa apanhou o autocarro e foi logo para a morada do seu novo apartamento, em vez de ir para casa. Mal chegou ao local, começou a observar, surpreendida, o pátio verde e claro do prédio que se elevava acima dela. Gostou do conforto e da tranquilidade daquele lugar. O seu novo lar parecia estar cercado por outros prédios. Mesmo em frente, havia um parque infantil novo e pouquíssimos carros. Onde Filipa morava, havia muito barulho. O ar estava quase sempre a vibrar com o rugido dos carros na estrada. Ali era abafado, alto, e o barulho de rua irritava-a muito.
Mas este lugar parecia tão calmo, tão luminoso, bondoso e confortável, como se fosse uma pequena ilha de paz no meio de preocupações e nervos intermináveis. Filipa sentiu que ali conseguiria respirar fundo, sentir-se muito mais tranquila e agradável do que em casa. Que bairro excelente! Alegrava-se Filipa em pensamento. Ela ainda não disse nada ao marido, o Diogo, pois precisava primeiro de descobrir tudo. Essa decisão foi sugerida pela mãe. Depois, minha filha, dizes ao teu Diogo. A mãe de Filipa tinha reservas em relação ao genro, desde aquele incidente em que ele lhe tinha pedido emprestada uma grande quantia de dinheiro, em euros, e até hoje não a tinha devolvido. Ele prometera que devolveria, bastava ela esperar até que tivesse oportunidade. Filipa abriu a porta e entrou no corredor largo, com alguma apreensão. Olhava aqui à sua volta e examinava tudo com atenção. As janelas do apartamento não eram abertas há muito tempo e estava bastante abafado. Com o olhar de uma dona de casa experiente, ela percorreu os quartos e corredores. Havia sujidade e pó no chão, acumulados juntamente com teias de aranha nos cantos, devido ao tempo. Preciso arejar e lavar tudo. O apartamento tinha 2 quartos, uma cozinha pequena e clara e uma casa de banho. Havia um ar de aconchego familiar, e era agradável estar ali, mesmo agora, quando havia tanto trabalho a fazer. Filipa abriu as janelas e olhou por uma delas. O ar fresco soprou agradavelmente no seu rosto, pescoço e no tecido do casaco. Nesse momento, bateram à porta. Filipa estremeceu, assustada. Ela temia muito que houvesse alguma armadilha. Filipa abriu a porta e no limiar surgiu uma senhora idosa desconhecida. Você é a Filipa? Perguntou ela. Sim, surpreendeu-se Filipa. Posso entrar? Claro, entre, disse Filipa, que se alegrou por alguma razão com a chegada da desconhecida. Talvez assim descobrisse algo sobre as dívidas. O meu nome é Natália Antunes. Sou vizinha do Ilídio. Éramos amigos. E ele contou-me a quem queria deixar o apartamento, ou seja, a si, Filipa Vasconcelos, explicou a mulher. Filipa sentiu-se desconfortável por não se lembrar do tio. A vizinha pareceu perceber e apressou-se a dizer com um leve sorriso nos lábios. Não se preocupe, ele viveu noutro lugar durante muito tempo. Na sua infância, ele visitava-vos muitas vezes. Ele e o irmão, o seu pai, eram muito amigos. No último ano, o Ilídio viveu aqui. Já não se sentia bem. Natália suspirou tristemente e abanou a cabeça, esperando uma pequena pausa. Ele acolheu um gatinho. Ele está agora comigo. Vou viajar e não tenho com quem deixá-lo. Portanto, talvez o aceite. Filipa não conseguiu conter um suspiro de alívio. Então, esta é a dívida, pensou ela e acenou com a cabeça. Claro que o aceito, disse ela. A vizinha acenou e, em poucos minutos, trouxe a caixa de transporte pronta. Dentro, um gatinho preto e fofo dormia tranquilamente. Além disso, nas suas mãos estava um grande saco branco, de onde vinha o cheiro a ração de gato e espreitava o canto de uma caixa de areia de plástico. Isto é tudo para o gato. Como é que vou levar isto tudo? Espantou-se Filipa ao pegar no fardo pesado. O meu filho pode levá-la. O Ilídio fez muito por nós. É o mínimo que posso fazer para ajudar a família dele, disse Natália Antunes. A mulher apresentou Filipa ao Vasco, o filho dela. Ele apresentou-se educadamente, mas ficou calado quase toda a viagem. Filipa, involuntariamente, comparou-o com o seu marido, Diogo. Vasco era alto, culto e apresentável, mas os seus olhos eram diferentes, não parecidos com os de Diogo. Eram pensativos e ponderados. Os olhos do seu marido, por outro lado, brilhavam sempre como pequenas estrelas. Ele era um homem astuto
brincalhão e exigente. Filipa amava-o de todas as maneiras, mas um pensamento silencioso lhe passou pela cabeça. Seria bom se o Diogo fosse um pouco parecido com o Vasco. Quando Filipa chegou à casa e se despediu de Vasco, Afonso esperava-a à porta. Ao ver a caixa de transporte nas mãos da mãe, ele levantou as sobrancelhas claras, como se não acreditasse no que via. Mãe, o que é isto? É o nosso gato agora? Os olhos do rapaz brilhavam com entusiasmo e esperança. Sim, ele vai viver conosco agora. O nome dele é Fofinho, disse Filipa, incapaz de conter um sorriso terno quando Afonso suspirou de emoção e se iluminou de felicidade. O filho tirou a caixa de transporte das mãos da mãe e começou logo a agitar-se, procurando caixas e pedaços quentes de tecido pela casa para fazer uma casinha para o seu novo amigo. Por causa do barulho que se levantou, Diogo apareceu da cozinha, mastigando um pedaço de pão acabado de cozer. Primeiro, surpreendeu-se, depois olhou para a esposa com um ar questionador e um leve escárnio, observando a agitação da sua família. Por que trouxeste um bicho? Sabes que não gosto de animais em casa, resmungou ele, encostando-se ao batente da porta. Vais ter de gostar. O Fofinho agora faz parte da nossa família. Filipa encolheu os ombros e sorriu com a ponta dos lábios. Logo a seguir, Filipa contou todos os acontecimentos do dia. Diogo franziu a testa várias vezes, pensativo, e perguntou detalhes, como se não acreditasse nas suas palavras. Era como se ele realmente não pudesse acreditar que a sua esposa inútil pudesse, de repente, receber uma herança tão grande. Tais suspeitas ofenderam Filipa, mas ela não demonstrou, respondendo suavemente às perguntas do marido. Estás a brincar, não estás? Abanou ele a cabeça. Filipa tirou a pilha de documentos da mala e entregou-lhes. Diogo folheou os papéis com um olhar surpreso, detendo o olhar nas assinaturas, a tinta azul do notário que confirmavam a autenticidade dos documentos. É verdade, mas ainda temos de esperar 3 meses, acrescentou Filipa, mas as suas palavras não incomodaram o marido. Durante o resto da noite, Diogo estava tão feliz que até lavou a louça, o que nunca tinha acontecido em todos os anos de casamento. Ele parecia ter asas com a notícia inesperada, e os seus olhos, grandes e pretos como o céu noturno profundo, brilhavam de antecipação. Contente, ele brincava com Fofinho, como se não tivesse querido expulsá-lo de casa apenas algumas horas antes. Abraçou e beijou a esposa. Claro que Filipa compreendia perfeitamente a razão de tais mudanças, mas aquele momento parecia-lhe tão invulgarmente bom e calmo que ela permitiu-se desfrutá-lo. Adormeceu feliz e na manhã seguinte acordou com um sorriso suave. Há quanto tempo não via tal tratamento do marido? Já à noite, ao regressar tarde do trabalho, viu na cozinha o marido, a sogra, Dona Irene e a cunhada. Estavam a discutir algo acaloradamente, mas, ao notarem Filipa, ficaram em silêncio. Quando ela se afastou para se trocar de roupa, continuaram a conversa. Passados alguns minutos, ela entrou na cozinha para tirar comida do frigorífico e começar a preparar o jantar. Aquele secretismo de Diogo, da mãe e da irmã, deixava-a tensa, mas ela não disse nada, limitando-se a ficar em silêncio, tentando ouvir alguma coisa. Primeiro, não conseguiu distinguir os sussurros silenciosos da família do marido na sala ao lado, mas depois ouviu fragmentos curtos de frases sobre um carro e uma quinta. Diogo estava a explicar aos seus interlocutores sobre os preços dos terrenos rurais. Será que a sogra ia comprar uma quinta? Uma decisão bastante estranha, já que ela vivia apenas da sua reforma e não tinha como obter dinheiro, em euros, para um terreno e uma casa nova. E por que razão estariam os 3 a discutir as compras futuras na casa dela? Filipa franziu a testa
virando o bife na frigideira. Algo não estava bem ali, mas Filipa tentou não dar importância. Se não lhe disseram nada, é porque não era assunto dela. De repente, outros pensamentos lhe vieram à cabeça. O que fazer com o novo apartamento? Era bastante bom, e se o arranjasse e limpasse um pouco, poderia ser alugado. Assim, a família teria algum dinheiro extra, em euros. E depois, quando o pequeno Afonso crescesse, o apartamento passaria para ele. Teria de consultar o marido. No entanto, Filipa não duvidava por um segundo que o marido pensasse exatamente o mesmo, pois seria lucrativo, e Diogo ainda poderia pagar a dívida à mãe dela. De repente, ela lembrou-se do gatinho preto, fofinho, que trouxera no dia anterior. Será que Diogo ou Afonso lhe tinham dado de comer ou limpado a caixa de areia? Com essas mesmas perguntas, ela aproximou-se do filho pequeno que estava-se a fazer os trabalhos de casa. Onde está o fofinho? Perguntou Filipa surpreendida, ao não encontrar o gato no quarto. Afonso virou-se para ela, fez beicinho, ofendido, e revirou as sobrancelhas escuras. A avó expulsou-o, disse que enquanto ela estivesse em casa, não haveria animais aqui, respondeu ele. E pôs a caixa de transporte do gato no patamar. Eu disse que ele ficaria com frio e sozinho lá, mas a avó não ouviu. Mãe, vamos encontrar o fofinho e trazê-lo de volta. Filipa ficou assustada pelo animalzinho e saiu rapidamente com o filho para o patamar. Encontraram o fofinho um andar abaixo, perto do parapeito da janela. Ele estava encolhido na parede da caixa de transporte, olhando em silêncio pelas grades estreitas, como se implorasse por salvação apenas com os olhos. Filipa pegou nele nos braços, aninhando-o no seu peito quente, e voltou para o apartamento. A mágoa agitou-se na sua alma, mas ela manteve-se pacientemente em silêncio. Da cozinha, a sogra, irritada, olhou para ela perigosamente, e Filipa ouviu a voz de Diogo. Mãe, por favor, não discutas agora. Espera. Filipa não queria confrontos. Ela já estava terrivelmente cansada do trabalho. Embora estivesse ofendida, decidiu deixar a conversa para a próxima vez, quando tivesse mais forças. Num certo momento, Diogo chamou-a para participar na conversa com os seus parentes. Quando Filipa entrou na sala, a sogra e a cunhada ficaram em silêncio e olharam atentamente para Filipa, de tal forma que ela se sentiu novamente desconfortável. Filipa, não vás trabalhar amanhã. Eu e a mãe vamos buscar-te e vamos ao notário. E não te esqueças do teu cartão de cidadão, disse Diogo, como se nada fosse. Espera, pra quê? Perguntou a mulher, sem perceber nada. Bem, como assim? Pra quê? Não vês? Temos aqui uma reunião de família. Diogo sorriu e acenou para a sua mãe e a irmã. Já discutimos tudo e decidimos. Amanhã vamos ao notário e tu passas uma procuração geral para a mãe. Por quê? Espantou-se Filipa. Tu trabalhas até tarde. Depois, tens as coisas em casa e ainda tens de cuidar do teu filho. Diogo falou como um profissional, como se realmente soubesse tudo e estivesse absolutamente certo de tudo. Não terás tempo para tratar dos papéis, e a minha mãe está completamente livre. Ela é quem vai vender este nosso novo apartamento. O marido falava disto como um assunto já resolvido. A indignação subiu à garganta de Filipa, e ela sentiu a mágoa a começar a ferver dentro de si. Sim, acenou a sogra, olhando para o filho. Filipazinha, querida, acredita, será melhor assim. Conheço-te, vais de certeza meter-te em sarilhos, venderás por um preço baixo ou perderás o apartamento. E a sogra até a ameaçou com o dedo. E isso será um prejuízo para a nossa família. Somos uma família só. A sogra sorria, como se estivesse a falar com uma criança ingênua. Filipa sentiu vontade de lhe lembrar que o filho dela
Diogo tinha, por sinal, pedido dinheiro emprestado à mãe dela e ainda não tinha pago. E de quem é esse prejuízo, afinal? Uma sombra fria pairou sobre o seu coração por causa da ofensa. A sogra, vendo que a nora se calava, continuou com prazer. Tu sabes que eu vivo só da minha reforma. Não tenho dinheiro suficiente. A filha precisa de fazer obras no apartamento e o Dioguinho quer um carro. Também pensamos numa coisa. Precisamos de comprar uma quinta e tu podes vir e o Afonso também se dará bem lá com a natureza e eu farei a gestão. A mulher sorriu, sonhadora, apoiando a cabeça nas mãos. E quando é que isso vai acontecer? Quando vamos dividir o dinheiro? Interveio Filipa, finalmente. Ora, menina, eu disse que é preciso esperar 3 meses. Depois vendemos logo. Disse a sogra, como se soubesse do assunto. Eu trato disso. Tenho muito tempo. Vou estudar tudo e depois digo-vos. Depois, dividimos o dinheiro honestamente. Diogo, a mãe e a cunhada voltaram a discutir acaloradamente. A quem cabia quanto? Uma onda inteira de raiva, mágoa e repulsa submergiu Filipa. Ela pensou para si que realmente não queria vê-los mais. Ela mordeu o lábio e juntou as sobrancelhas, irritada, no nariz. E por que razão decidiram que ela enfatizou a palavra eu, vou vender o meu apartamento e dividir este dinheiro convosco? Filipazinha, mas somos uma família e devemos ajudar-nos uns aos outros, ter um capital comum. Espantou-se Diogo e respondeu como se estivesse a afastar uma mosca irritante. Não faças confusão. Já decidimos tudo. O Diogo tem razão. É preciso cuidar dos nossos parentes, interveio a cunhada. Os 3 entreolharam-se e depois fixaram os olhos em Filipa. Eu ouvi-vos atentamente. Não vou vender o apartamento. Vou alugá-lo. E o dinheiro vou gastar apenas na minha família. E a minha família é exclusivamente o meu filho, a minha mãe e... Ela parou e olhou com raiva para o marido. Faíscas a sair dos seus olhos. Diogo encolheu-se todo. Sob o olhar dela, estremeceu, assustado com o inesperado. E a esposa continuou em voz baixa. E o meu marido? E depois, ela virou-se para a sogra. O fofinho vai viver aqui permanentemente. Se a senhora não suporta pelo de gato, então terá de nos visitar o menos possível. A sogra arregalou os olhos com o inesperado. Primeiro encheu-se de indignação e depois encolheu-se toda, como um sapo no pântano. Filipa sempre tinha sido cordial e tinha-a ouvido constantemente. Cumpria os seus pedidos e a sua vontade. A sogra habituara-se a sentir-se a dona da casa do filho. Geralmente, ela chegava, dava ordens a todos e saía satisfeita, confiante de que ninguém lhe diria nada. O pequeno Afonso também a temia e não gostava dela. Confessava isso à mãe e pedia, lamentando-se. Mãe, por favor, que a avó Irene não venha mais cá. Diogo, por que é que estás calado? Perguntou a mulher, afastando-se do choque e puxando o filho pela manga. Diz à tua esposa atrevida para parar de falar assim comigo. Diogo estava em silêncio. Ele parecia pensativo, e Filipa viu como ele se encolheu, sentindo-se culpado, como se tivesse tirado de si o véu da ilusão e o manto do poder inventado. Ele respondeu à mãe calmamente, sem desviar o olhar do chão. A minha mulher tem razão em tudo. Apressei-me. Desculpa, querida. Nesse momento, ele olhou para a esposa. Está na hora de ires para casa, já é tarde. Vou chamar um táxi para ti e para a minha irmã. O apartamento ainda não é teu, e já estás a gastar dinheiro. Indignou-se a sogra, engolindo ar e levantando-se da cadeira. Sim, Diogo, chama, eu pago. Filipa acenou
e calou-se. Quando a sogra e a cunhada partiram, o casal começou a comer o jantar em silêncio. Estava saboroso, mas a comida não descia. A conversa tinha deixado uma sensação fria e desagradável, e Filipa ansiava desesperadamente por se aquecer. Diogo, como se tivesse lido os seus pensamentos, aproximou-se por trás e abraçou-a. Não estás zangada, pois não? Desculpa, estava realmente errado. As mudanças repentinas subiram-me à cabeça, e depois, a mãe, tu sabes como ela é. Está tudo bem entre nós? Ele olhou-a questionadoramente nos olhos. Filipa respondeu-lhe com um olhar cansado e enfiou o nariz no peito dele, em silêncio. Ele abraçou-a com força, acariciando-lhe o cabelo curto com a mão. Vai descansar, querida. Eu trato do resto, está bem? Está, acenou Filipa suavemente, deixando um beijo rápido na sua bochecha quente. Obrigado por terem escutado a história até ao fim. Peço-vos que apoiem o canal com um gosto, like. Não vos custa nada, mas é muito importante para mim. Deixem o vosso comentário e inscrevam-se para não perderem mais histórias. Até o próximo encontro.